Estamos no trevo de acesso ao município de Itaquaruçu do Sul, município gaúcho do Rio Grande do Sul com 3.119 habitantes. Uma área territorial de 77 quilômetros quadrados, de acordo com o censo de 2022. Itaquaruçu do Sul foi fundado em 9 de maio de 1988. Nesse ano de 2023, Itaquaruçu do Sul completou 35 anos. E as origens do povoamento de Itaquaruçu têm a ver com os colonos que nas terras velhas não possuíam mais terras suficientes e tinham que buscar novas fronteiras. Assim é que quando o governo do estado loteia essas terras públicas do Vale do Rio Uruguai, a partir de 1920, começam a emigrar famílias das chamadas colônias velhas, Guaporé, Bento Gonçalves, Júlio de Castilhos, e vão adquirir lotes, principalmente dos rios, no caso aqui o Rio Pardo, que dá origem à linha Zanata, 7 de setembro. Vamos lembrar que em 1917, o governador Borges de Medeiros criou a Comissão de Terras e Colonização do Norte, com sede em Palmeira das Missões. Aqui tudo era área mata, virgem, né? E aí o Frederico, com essa nomeação dele como chefe dessa colonização, foi para a região de Caxias, Bento Gonçalves, Garibaldi, foi na região de Santa Maria, na 4ª colônia, divulgar a existência de terra para distribuir para os agricultores. Pessoas que vinham com muita vontade de trabalhar e portadoras de uma fé muito grande. De modo que a primeira coisa que eles faziam era se organizar para construir um cemitério, uma capela. E tudo começa então onde hoje é a linha Zanata. Do mesmo modo, Vista Alegre começa onde hoje tem a Granja do Balistreri, mais ou menos ali é que é a origem desses dois lugares. As famílias vão chegando, vão ocupando, vai adensando a população. Em 1918, dia 1º de janeiro, chegou aqui o seu Estefânio Cadori e a esposa dele. E vieram aqui para a Volta Grande, abrindo picada no meio do mato, não tinha maneira nenhuma. Foi nesse período, então, que o pessoal começou a chegar na Vila Trece, Vila Mussolini, hoje Oswaldo Cruz, trazendo os primeiros agricultores, e foram se estabelecendo por aí. Então aí você começa a olhar a família Tamanini, família Trece, família Cadoná. E quando surge a ideia então de mudar-se para o Alto, porque aqui o governo havia reservado uma área de terras onde hoje tem uma fonte ao lado de onde está a prefeitura municipal. E ali é que ganha o nome Itaquaruçu, por causa dessa nascente e porque tinha essa planta da taquara, uma taquara grande. Os agrimensores no loteamento chamaram aquela sanga de Itaquaruçu e ficou, portanto, o nome para o lugar. Outras famílias foram chegando em direção a Itaquaruçu. Família Balestrin, famílias Ortigara, família Pazucchi, família Girardi, e foram se expandindo, foram desenvolvendo o caminho e chegaram lá para o Itaquaruçu em 1919, 1920. A grande quantidade de casais que aqui vinham em busca de terras boas. E eles queriam o quê? Eles queriam água boa e terra para plantar. Foi quando descobriram o tal de Itaquaruçu. Tinha uma fonte de água maravilhosa aí, né? E a partir disso, então, começou o nome Itaquaruçu. Acharam a sombra ali, se acomodaram e o nome surgiu ao natural. Com o andar do tempo, o povoado se tornou distrito, foi ganhando áreas de uma vila com comércio. Um fator importante foi a abertura do moinho de trigo do Zanquete, onde hoje está a prefeitura, o moinho moderno, moinho de trigo também. Itaquaruçu cresceu
Aí a família Zanquetti também chegou, estabeleceu com um moinho lá em Itaquaruçu, foram empresários bem-sucedidos. Aí tu pode lembrar o Plácido Zanquetti, o Caetano, o Gervásio Zanquetti, o José Zanquetti, que era o pai de todos eles, né? E a dona Catarina, que é a esposa dele, fizeram um trabalho de desenvolvimento, e a colônia de Itaquaruçu sempre foi uma colônia muito forte. Pessoas de trabalho, e foram conquistando aos poucos. E depois veio a fábrica de óleos vegetais Taquaraçu, quando surge o soja como um produto novo e que vai dar mais um impulso no progresso de Itaquaruçu. Frederico tinha, na época, o frigorífico Damo como uma potência regional. Nós tínhamos a Óleos Vegetais Itaquaruçu como uma empresa de porte também regional, localizada no nosso município. Em 61, conseguimos que aqui se tornasse paróquia. E assim foi acontecendo a colonização, foi crescendo, tanto é que se desenvolveu, sempre foi uma colônia muito rica e de pessoas ousadas. Aí nesse tempo o Lindo Ceruti foi para Itaquaruçu, acabou casando com a irmã do Zanquetti, a dona Pierina, que era a irmã do Plácido, do Caetano, filha do Zanquetti lá, acabou se envolvendo na empresa, né, assumiu a direção da empresa, criaram Óleos Vegetais, que foi uma empresa muito grande e que deu um retorno para Frederico Westphalen muito grande. E isso tudo foi se traduzindo em crescimento naquela colônia. Itaquaruçu tem a família Esponquiado, família Zanata, né, inclusive o seu José Zanata. Se nós olharmos a história de Frederico, o José Zanata participou da implantação da Vila Distrito de Frederico Westphalen em 1929. No dia 15 de novembro, implantaram isso aí, ele participou e assinou. Assinou o livro de atas, que eu tenho no meu livro Rostos e Rastros no Barril. Eu, por exemplo, eu nasci em linha São José, pertence a Frederico. Saí de lá com 8 meses. Aí, finado meu pai e a mãe, compraram aqui no Sobradinho, que é Itaquaruçu hoje. Saí daí com 10 anos. Fui a Frederico. Meu finado pai tinha serraria, depois tinha aquela olaria que era dos Cairã, que ficou para os Cairã. Casei em 72 e aí vim morar em Itaquaruçu. Aí fiz meu ginásio Frederico, contador em Frederico. Na época os professores lecionavam de graça para poder trazer o curso, que era o finado Mariotti, tinha uns quantos, o professor Érico Simone, aquela turma. Eu nasci, me criei aqui em Itaquaruçu. Só que depois, quando eu concluí os estudos aqui, eu fiquei uma temporada para fora para poder estudar, me formar. E graças a Deus, com os 18 anos eu voltei e comecei a trabalhar. Naquela época era contrato fechado, depois já fiz o concurso estadual, já passei e fui nomeada aqui na escola José Zanata. Então, em 1970, eu assumi ali como professora nomeada no estado. Não existia tanta informatização, hoje já é bem diferente. No dia 15 de julho de 1985, foi criada a Comissão Emancipacionista de Itaquaruçu do Sul. Já no dia 20 de dezembro de 1987, foi realizado o plebiscito, onde mais de 91% dos habitantes aqui de Itaquaruçu do Sul que foram às urnas aprovaram a emancipação. Foi aí então que aconteceu o desmembramento de Itaquaruçu do Sul do município-mãe Frederico Westphalen. Itaquaruçu estava no auge do desenvolvimento, uma colônia rica, né? Eles resolveram emancipar. E aí houve um movimento extraordinário da liderança, conseguiram emancipar. Em 92 criaram o município de Itaquaruçu, um município próspero. Tivemos padres, excelentes sacerdotes, e é de lembrar o zeloso padre Albino, Monsenhor depois Albino Busato. Ele cuidava das pessoas, tinha um carinho especial e um homem conciliador. Quando havia qualquer coisa de intriga ou alguma questão, ele chamava e pacificava, né? Portanto, ele merece
ser lembrado na história de Itaquaraçu. E foi também um dos que incentivaram e trabalhou muito para a emancipação. Aí pelos anos 80 e alguma coisa, houve um movimento no Rio Grande do Sul, um movimento emancipacionista. Porque lá meados dos anos 1980, Taquaraçu já detinha condições de pensar na autonomia político-administrativa. De tal modo que as lideranças começaram a se reunir e discutir essa possibilidade. Por exemplo, a população, nós tínhamos 3.500 habitantes. É interessante que dá maior população do que temos hoje. Tirada uma comissão de lideranças para tocar então a campanha emancipacionista, houve um trabalho de convencimento onde participou muito o padre Albino Busato. Nós sempre imaginávamos o futuro, né, do desenvolvimento do distrito de Itaquaraçu, que pertencia a Frederico Westphalen. A nossa gente aqui, dentro das nossas lideranças, se uniram para tentar fazer do nosso distrito Itaquaraçu, descendente de Frederico Westphalen, um município. E houve todos os problemas que houve, mas na época foi feito um movimento apolítico, capitaneado na época pelo Sadi Zanata, hoje ex-prefeito falecido. Foi maravilhoso a comissão que formaram para eles trabalharem, né, para que a gente conseguisse emancipação, porque eu acho que o povo merecia que aqui fosse município, até para que viesse mais progresso, desenvolvimento, tivesse mais oportunidade, talvez até de trabalho, conseguir mais até verbas e recursos, e eles se esforçaram muito. E graças a Deus, a gente teve o plebiscito, foi votado sim, deu, conseguiram emancipação. E assim, o plebiscito, evidentemente que deu favorável, a população votou a favor da emancipação, com uma minoria que por motivos, cada um com os seus, não entenderam que devia haver a emancipação e votaram no não. Comecemos em 13 e paramos em 11. A questão dali foi rápida. Só a única coisa, por exemplo, foi que com o Frederico tivemos que refazer o mapa, né? Ele cedia tudo para fazer município. Nós tivemos que fazer o segundo mapa por causa do Colégio Agrícola. Que nós, Itaquaraçu, queríamos que o Colégio Agrícola ficasse a Itaquaraçu. E o Frederico não aceitou. Simplesmente com o prefeito. Foi negociado, deixado para eles e aí toquemos o barco, né, para fazer o município. Teve o Seberi também, por exemplo, na época também. Nós ia pegar até o Rio Fortaleza e não aceitaram. Aí tivemos que fazer pela linha seca, pela estrada. Que hoje já era, antigamente passava ali naquela olaria dos Baldim e isso ia lá em cima na Capela Santo Antônio. E depois teve problema também com o Erval Seco, que nós queríamos pegar até Vista Gaúcha, mas infelizmente não cederam, aí ficou até a linha Fátima pelo Rio Fortaleza. Essa foi a dificuldade que tivemos, né? E nós fizemos o município aqui, o trabalho no nosso município foi feito por um grupo de pessoas que na época viviam aqui, gostavam do lugar. O povo ver o nosso distrito progredir. Nós ganhamos, por exemplo, a maioria foi margem de sim, e a maioria, uns queriam não, né? Que tinham que começar tudo de novo, que era melhor para ficar pertencendo a Frederico, que tinha mais recursos por Frederico que criação do município. Motivo que todo mundo queria do município, que a população daqui seria mais bem servida, né? Como nós éramos descendentes de Frederico Westphalen, nós sabíamos que por Frederico já era uma cidade pujante na época. E nós, como era interior, entendia que nós queríamos mais recurso, mais atenção do poder executivo. E na época a gente entendia. Então nós entendíamos que se fizesse município, o nosso povo
fosse mais bem atendido. Com o crescimento, com a implantação do município, a coisa mudou. Hoje é um município que está aí crescendo, desenvolvendo, sempre tem coisas novas, um trabalho que essas lideranças procuram desenvolver e que a gente tem que registrar isso para que tenha uma boa lembrança. Mas podemos ver que todas as administrações tiveram suas marcas, desde o primeiro que garantiu uma infraestrutura com ginásio, hospital, melhoramentos urbanos. Cada administração foi colocando melhorias. Ver que foi um sucesso aquele trabalho hoje realizado. Nosso município está aí, pujante, forte, acolhedor. A nossa população hoje está sendo muito melhor, muito mais bem atendida do que era na época. E hoje, portanto, Taquaraçu se destaca como um município que está atraindo muitas pessoas que vêm de outros lugares, porque encontram aqui uma infraestrutura boa, um lugar agradável de se morar, sem violência, sem a poluição dos grandes centros e de convívio social. Um fato que marcou a história de Taquaraçu do Sul foi a explosão da fábrica de óleos vegetais que era localizada aqui, neste terreno, no dia 27 de janeiro de 1975. Naquele momento, 25 operários trabalhavam na fábrica, sendo que 12 ficaram gravemente feridos e outros 7 acabaram perdendo a vida em função da gravidade dos ferimentos. Um fato marcante na história de Taquaraçu do Sul foi o sinistro e trágico acontecimento do incêndio da fábrica de óleos vegetais Taquaraçu. Foi um fato doloroso, traumático para quem viveu aqueles momentos, num processo que ocupava bastante produtos químicos inflamáveis. Não foi por acaso que o solvente que estava vazando provocou o incêndio e vitimou todas essas pessoas. Mas um fato marcante na história é o incêndio em 27 de janeiro de 1975, óleos vegetais Taquaraçu, quando 9h40 da manhã estavam todo mundo trabalhando e de repente 2 estrondos que assustou todo mundo e aí levou vidas de pessoas daquela comunidade e que na época nós tínhamos um jornal, o regional. Foi feita uma reportagem muito bonita sobre... Lógico que é bonita a reportagem porque você lembra um fato negativo, mas ela não deixa de ser hoje uma fonte de pesquisa e passa a ser uma matéria extraordinária para você lembrar essas pessoas que perderam a vida trabalhando. O Ferro Trevisol era estudante de medicina em Pelotas, estavam aqui em Frederico Westphalen, e aí o Pedrinho Locatelli e o Germano Sorensen, 2 com um avião, resolveram levar os doentes para Porto Alegre para salvar essas vidas. Mas foi uma coisa que causou muita tristeza para o nosso pessoal, essa fatalidade que ocorreu na época, que ocasionou que nós tínhamos uma das indústrias de óleos de soja e depois, em face disso, ficou a comercialização, ficou a posto de compra de soja. Nós éramos uma indústria e passamos a ser, então, um comprador muito forte da região. A indústria continuou aqui, mas não mais como indústria, mas sim como a aquisição de produto, e a indústria se transferiu para Canoas, Porto Alegre. A gente não gosta nem de lembrar, porque foi tão triste. Isso foi lá pelas 9 e pouco da manhã, tu só via gente correndo, gritando. Coisa mais triste, isso são fatos assim que magoam a gente muito e até nem presta a gente recordar, porque o sofrimento daquelas famílias, as pessoas que faleceram. Foi no dia 27 de janeiro, né? E a notícia veio pela rádio, foi um alvoroço na cidade. Nós daqui víamos a fumaça lá em Taquaraçu. E estava todo mundo desesperado por extintor, incêndio. Inclusive eu emprestei uma bomba de alta potência lá que amenizou muito apagar o incêndio que estava ocorrendo na fábrica. O principal médico era o Dr. Enio Flores de Andrade. Ele sozinho fez o que podia ser feito e tinha
uma senhora que tinha um laboratório, Clélia Pileco, que também era bioquímica, então ela ajudou no tratamento dessas pessoas. Esses queimados trouxeram aqui para o hangar do aeroclube. Estavam numa situação assim lamentável, de ferimentos, de queimadura, né? E aquilo chocou a gente de uma maneira. O negócio era de levar a Porto Alegre. Na época era só Porto Alegre que tinha algum tratamento. Então foi providenciado o avião, eu tinha um avião. O Germano Sorensen também tinha um outro avião igual ao nosso. No meu voo foi acompanhado pelo Dalmor Garapilha, que era um dentista. E do Germano foi acompanhado pelo Alfredo Trevisol, estava no último estágio de medicina, que hoje também já é falecido, junto com o Germano, e assim como o Grapilha também já falecidos. E era um dia de muito temporal, muita chuva, tanto é que veio um avião buscar aqui, o avião derrapou e acabou quebrando uma roda, né? Uma roda, uma hélice, não me recordo mais. Aí então foi botado uma pessoa comigo. No Germano foi com outro avião. Foi improvisado uma espécie de uma maca, foi tirado os assentos, desviar tempo ruim, raio, tudo. Esse que estava comigo, esse ferido, Cedalpiva, veio a óbito. Aí resolvemos ir tocar para Porto Alegre direto. Até lá houve uma certa dificuldade para receber uma pessoa em óbito. Para estar vivo é uma coisa, eles entendem de um jeito, né, os hospitais. E por sorte tinha um piloto que era de uma companhia de táxi aéreo, Galef, que a mulher dele era diretora de um hospital lá, se não me engano era o Conceição, ou sei lá, uma coisa assim. Então conseguiu dar entrada, não estivesse falecido. E eu fiquei lá, já era noite e tal, no outro dia voltei e levei mais 2 pessoas. Naquela noite não consegui dormir, para dizer a verdade, não consegui dormir vendo aquela imagem, assim que... Eu tinha 20 e poucos anos, né? Não tinha também experiência de ver esse tipo de acidente com um grau tão grande de estrago que fez a pessoa, né? O avião que foi levado as pessoas para Porto Alegre foi esse avião aqui. Era um avião de 4 lugares, relativamente pouco motor, né? Andava pouco, andava aí uns 200 km por hora, só 180, 200. Então demorava para ir a Porto Alegre, levava quase 2 horas. Fechei meus 80 anos aí e não paramos de voar e não paramos de trabalhar também, né? Mas em termos da nossa população, de ser atendida o que foi antes da emancipação, o que é hoje, aqui é muito fora de série, que fossem compilados os dados do passado e os dados do presente, e nós nos consideramos hoje um município de atuação forte. Vamos nos unir, vamos nos juntar, vamos nos dar as mãos, porque nós amamos aqui, nós vivemos aqui, dependemos daqui, comércio, indústrias, o que tiver. É Taquarussu que está ganhando com isso, é o povo daqui que está ganhando, está vencendo, está conseguindo. Pensar que Deus abençoa todos nós com tanto amor e com tanto carinho. E é isso que a gente quer, é isso que a gente espera. Padre Albino Busato chegou em Taquarussu do Sul em 3 de abril de 1968, onde exerceu o ministério sacerdotal na paróquia São Roque, permanecendo até seu falecimento em 2 de novembro de 2005, aos 91 anos. Padre Albino Busato foi líder da campanha de emancipação de Taquarussu do Sul, estando presente nas primeiras articulações. Padre Albino fez parte da Comissão Emancipadora e teve importante papel nos trabalhos de conscientização da população e nas constantes viagens a Porto Alegre para viabilizar o processo de autonomia. Durante seu apostolado, na paróquia São Roque, Albino Ângelo Busato recebeu o título de Monsenhor do Papa João Paulo II em 6 de outubro de 1989. Hoje, Taquarussu do Sul, com 35 anos de emancipação político-administrativo, continua em pleno desenvolvimento. E os habitantes que aqui residem
seguem construindo a história do município com trabalho, fé e muita determinação.